Salve rapaziada, então para não ficar um ar de que eu só falo mal das rações, apesar de eu não falar mal, né? Eu só falo o que houve, o que aconteceu na prática com meus cães, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então esse vídeo vai ser as 5 rações que eu compraria de novo, porém no custo-benefício de até R$150. Então muitas rações não vão estar aqui nesse top 5, que é a Frost, a Proplan, entre outras rações que passam de R$150. Elas contêm sim transgênicos, contêm sim conservantes, BHA, BHT, então não adianta comentar aí embaixo e dizer que essas rações não são benefício. Elas se enquadram no custo-benefício. Então o que a gente vai analisar nesse top 5? Os dois primeiros componentes da ração, a proteína e o extrato etéreo, para não ficar muito longo, e um breve relato na prática aqui com os meus cães. Então vamos começar pela definição de transgênico. O que é transgênico? São organismos geneticamente modificados. O que são organismos geneticamente modificados? O trans do transgênico significa além de. Então quer dizer que tem coisas além da própria genética do alimento, certo? São bactérias, fungos, ou seja, possuem um material genético além do próprio produto. Se ficou confuso para você, tem inúmeros vídeos aí no YouTube, inclusive aqui no meu canal, sobre transgênicos, certo? E todas essas rações tem também review detalhado aqui no meu canal. É só procurar, ou eu vou estar colocando na descrição o link da playlist de todos os reviews de ração que eu já fiz. Então vamos começar pela quinta. A quinta tem um fabricante que não tem o que falar. É um fabricante excelente, que é a Farmina. Então ela é a EcoPet, ela tem 20 quilos a saca e ela custa exatamente R$150. Lembrando que eu vou falar só de rações para adulto, porque rações de filhote muda a proteína, muda o extrato etéreo. Então a EcoPet ela possui 23% de proteína e 12% de extrato etéreo. O extrato etéreo é baixo, porém o que salva é que o primeiro componente dessa ração, usado para proteína, ela é de boa qualidade, que são farinhas de vísceras de frango, ficando só atrás da própria carne. Então em quinto lugar foi a EcoPet. Ela aqui nos meus cães, na prática, ela deu um resultado muito bom nos meus cães. Eu já comprei como criador, comprei a saca de 20 quilos como criador. Experimentei ela, uma ração boa, ótimo custo-benefício, não deu resultados de episódio de fezes grande, fezes mole, não apresentou queda de pelo, porém resolvi mudar porque eu acabei indo para a NED e a NED está longe de ser uma custo-benefício. Vamos para a quarta ração que eu escolhi como top 5 das custo-benefícios aqui do canal, não é em geral não, tá? São as rações que eu testei. Então, rações que eu testei, eu posso opinar. Rações que eu não testei, eu nem abro a boca para falar, certo? No top 4 tá a Golden Power Training. Porém, a composição da Golden Power Training deixa a desejar. Como segundo componente, milho integral moído e glúten de milho. Então quer dizer, o segundo e o terceiro componente dela é a base de milho. E a proteína dela é 25%. Só para corrigir essa parte que o vídeo ficou em silêncio. Porém, a composição da EcoPet é melhor que da Golden Power Training. O que você tem que ficar atento quando escolher a Golden Power Training? A Golden Power Training é uma ração, como o próprio nome diz, para cães em treinamento. Então o diferencial dela é que tem BCAA, que são aminoácidos de cadeia ramificada que auxiliam na proteína muscular do cão. Então se você tem um cão que não faz atividade com ele, que não exercita ele, que não estimula o cão a produzir, essa ração já não é tão indicada para você, porque o único diferencial dela que mantém ela no top 5 é o BCAA, que muitas outras rações têm. Apesar de ser milho integral moído, ela não representa que toda a ração saiu do milho integral moído. Vamos para a prática, rapaziada. A Golden Power Training é uma ração que tem aqui na minha cidade. Ela tem bastante, é uma ração bem famosa. Então sempre que eu acabo ficando sem ração, eu acabo comprando ela. É uma ração que
Na prática é muito boa. Eu tenho rotina de andar e correr com os meus cães. É muito bem estimulado essa ração nos cães e não apresenta fezes mole, fezes grande, muitas fezes. O cão come uma quantia ideal para suprir a necessidade dele diária, certo? Então é uma ração que ela só ficou no top 4 mesmo por causa da prática. Na teoria, a EcoPet, mesmo com a proteína menor, eu considero ela melhor que a Golden Power Training na teoria, certo? Mas na prática, com a Golden Power Training, a gente não sabe até quando uma ração vai ser saudável para um cão. Até porque a gente não estava na fábrica fiscalizando como ela foi feita, se realmente o que está na saca é real. Então a gente está no Brasil, colocou na mão do homem, o homem só quer saber de dinheiro. Ainda mais falando do Brasil, certo? O preço das ações que eu quero deixar bem claro. EcoPet em quinto lugar, R$150, 20 quilos. Golden Power Training, estou falando baseado na internet, certo? Porque aqui na casa de ração pode ser um preço, na sua cidade pode ser outro, porque tudo muda através do frete. A Golden Power Training você acha por R$116. Uma ração excelente custo-benefício e na prática apresentou bons resultados. Então ela sim, então eu afirmo que no meu top 5 ela ficou em quarto lugar. Lembrando que são resultados baseados nos meus cães diferentes e organismos diferentes. Esse vai ser o bordão do canal cada vez que eu falar sobre ração, certo? Então vamos para o terceiro colocado aqui do meu top 5. Olha só quem está no top 3. É a Golden Seleção Natural, que ela também é da Premier Pet e ela possui uma proteína abaixo da Golden Power Training. Ela tem 24% de proteína e 14% de extrato etéreo. Por que ela está na frente da Golden Power Training? Porque a composição dela é melhor. Tem como primeiro componente a farinha de vísceras de frango, sendo uma proteína boa, certo? Vou estar colocando a tabela de proteínas boas e proteínas ruins aqui na tela para você estar analisando. Aí você pausa o vídeo e analise as proteínas boas e as proteínas ruins. Primeiro item da proteína boa quer dizer que quando você encontrar esse nome na sua ração, na composição da sua ração, quer dizer que é a melhor proteína a ser usada. Em segundo é a segunda melhor, a terceira melhor e assim vai. E o outro lado são proteínas ruins, que faz o quê? Que faz o cão comer muito, fazer muitas fezes e não absorver os nutrientes no cão. Então ele vai comer e fazer fezes, comer e fazer fezes, comer e fazer fezes. Então beleza, em terceiro lugar está a Golden Seleção Natural. Pela proposta dessa ração, tudo indica que ela não tem transgênicos, certo? Porém, vai saber se a galinha que foi usada para fazer esse tipo de ração não comeu milho transgênico, né? Ou seja, daria tudo no mesmo, seria um círculo vicioso. A ração não tem transgênico, mas o animal que foi usado para fazer a ração comeu transgênico ao longo da sua vida inteira. Então a gente tem que ficar bem atento a essa pegadinha das rações, certo? Então voltando, a Golden Seleção Natural, ela custa em média R$120. Ela entra como meu top 3 porque ela é uma ração para organismos exigentes, ela é uma ração que não tem corantes, ela é uma ração que, como todas essas que eu falei, tem sim conservantes BHA, BHT. Quase todas as rações têm, a não ser as que são de alto valor e não são preço acessível. Sabe qual é a maior pegadinha no meio das rações? É que às vezes pessoas que não têm conhecimento acabam dando valor para uma ração que tem no mercado de R$160 do que para uma dessas que eu falei, que são em tese mais baratas, e na cabeça das pessoas o que é mais barato tende a ser pior, entendeu? Então isso chega a ser uma pegadinha. Então aí que entra o marketing dessas rações. Então o marketing ela conta muito, porque pessoas tipo o seu avô, tipo o seu pai, a sua mãe, elas não vão ter esse conhecimento que a gente está tendo aqui, que eu estou tentando passar para vocês, que eu aprendo com vocês também, que a gente pesquisa. Então eles ficam refém do marketing. Chega no mercado, vê aquela ração lá bonita, colorida. Por isso que uma vez eu falei para vocês, sabe por que tem corante na ração? Não é para o cachorro, é para chamar a atenção do consumidor.
porque ele vai lá, acha bonito e acaba comprando, até porque ele não tem conhecimento. Que culpa essas pessoas têm? Eles só querem comprar ração para os seus cães e na inocência ainda pagam super caro nessas rações. Então é aí que entra o marketing. O marketing conta muito. Voltando para o top 5, rapaziada. Sempre que eu faço um vídeo, eu tenho que me prolongar em vários assuntos e acaba um top 5 de 5 minutos, ficando em 12, 13 minutos, certo? Então em top 2 aqui das rações que eu compraria de novo, seria a Tutano. A Tutano é uma ração que eu tenho vantagem porque a sede dela, a fábrica, é aqui no sul. Então é uma ração que ela tem um excelente custo-benefício, ela tem uma das melhores composições do mercado quando se fala em custo-benefício. Primeiro componente é carne, segundo componente farinha de carne. Então, em média, para vocês terem uma ideia de tão pouco que é essa proteína que fica em primeiro lugar ali na composição, é no máximo 2% da ração total. Porque numa ração existem mais de 30 componentes, então é obrigado a espalhar a porcentagem entre esses componentes, certo? A Tutano é uma ração que tem 24% de proteína, só que de proteína boa. Não adianta ter 30% de proteína e a proteína ser de baixa qualidade. Por isso que nesse meu top 5 teve rações com proteína mais elevada que ficaram atrás de uma que tinha uma proteína um pouquinho mais baixa, mas com uma composição boa. E a Tutano você consegue encontrar aqui no sul em sites que eu andei pesquisando para tirar essa base, porque eu não podia fazer de preços aqui do sul, porque eu estaria sendo injusto com o pessoal que é do Brasil inteiro que assiste aqui o canal, certo? Então eu procurei Mercado Livre, lojas americanas, Pet Love e tirei uma base dos preços dessas rações que eu falei. Então a Tutano em média ela custa de 100 a 110 reais, no máximo 120 reais o 15 quilos. Excelente custo-benefício. E em primeiro lugar fica a Atacama da linha Supra. É uma ração que todo mundo conhece, quase todo mundo conhece. Se não conhece ainda vai conhecer se eles não deixar essa ração cair de qualidade. Eles têm que continuar na mesma qualidade. Foi uma ração que eu usei durante meses. Eu tenho review dessa ração aqui no canal, assim como eu tenho review de todas essas que eu falei aqui no canal, certo? O que é review? Review é tu pegar a ração, tu ver todos os componentes, tu analisar se ela é boa ou não na teoria. E depois vem a parte prática. Depois eu espero 3 meses e faço o que eu achei na prática da ração. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. A gente tem que saber como o cão portou com esse determinado tipo de ração, independente da composição, certo? Então a Atacama ela tem a melhor porcentagem de proteína aqui dessas rações citadas. 28% de proteína bruta e 12% de extrato etéreo. O extrato etéreo poderia ser um pouquinho mais alto, mas tudo bem, 12%. E a Atacama só tem para adulto. E os primeiros componentes da Atacama são farinha de carne e farinha de vísceras de frango. Então, em tese, é uma proteína aceitável. Então, essa proteína de 28% se torna uma proteína boa. E o resultado na prática dessa ração aqui comigo foi ganho de peso, porque ela tem uma proteína boa, então ela é bem absorvida no organismo do cão. Fezes moderadas, não faz fezes demais. Você sabe que tem ração que a gente compra, dá pro cachorro, ele come, como se sempre tivesse com fome, daí dá aquela falsa sensação de saciedade. O cão vai lá, faz fezes, faz um monte de fezes, não faz uma só durinha, sequinha. Ele vai lá e faz por tudo, e além de fazer por tudo, ainda faz mole. Então essa é uma ração que a gente vê que já não é boa. E eu não estou falando das primeiras semanas que é de adaptação. Eu estou falando de um cão com uma ração já estabelecida no organismo, certo? Com meses de uso. Até porque você não pode avaliar uma ração na primeira semana, porque o organismo do cão está se adaptando. Você tem que dar essa chance para o cão avaliar essa ração. Primeira, segunda, terceira semana, o cão está adaptando a ração. Então eu não estou sendo ignorante aqui falando para vocês de resultados na primeira e segunda semana. Até porque seria injusto da minha parte. Eu estaria sendo muito injusto com essas rações que eu estou falando, se fosse assim que eu tivesse feito. Porque esse é o processo de adaptação. Estava comendo uma ração anterior, daí a troca
daí a troca tem que fazer gradativamente, aos poucos, daí o cão vai se acostumando até ele estabilizar. Se ele chegou no prazo de estabilização e mesmo assim ele continuou apresentando aqueles sintomas que eu acabei de falar, de fezes mole, fezes grandes, muitas fezes, come demais não engorda, come demais não ganha músculo, então essa é uma ração que a gente pode descartar da nossa lista, certo? Então a Atacama foi o contrário de tudo isso. Foi uma ração muito boa, achei ela uma ração excelente para o custo-benefício. Realmente é o preço mais baixo de todas essas que eu falei, R$100. E é uma ração que não tem corantes, uma ração bem sequinha,